Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegar a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento grandioso pedimos a Ti que venha nos encher com a Tua sabedoria, com o Teu conhecimento, que venha falar no mais profundo do nosso ser, ensinando-nos o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar segundo os Teus preceitos, ó grandioso. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Você que está do outro lado, venha nos acompanhar para que tu possas entender o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Isaías, capítulo 24. O primeiro versículo nos diz assim: Eis que o Redentor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os moradores. O Pai, Ele tem olhado para a sua criação e tem visto tanta gente maligna no mundo, que é até difícil compreender a bondade do Criador. Porque existe gente preconceituosa, racista, gente com intolerância religiosa, há pessoas de todos os níveis, e como se isso não bastasse, os que se dizem filhos de Deus, os que se dizem crentes, entrando em conflito com outras denominações, com outros irmãos. E o Pai tem olhado cá para baixo e diz: olha, é melhor destruir tudo isso. Para que deixar tudo isso aí, se ninguém segue os ensinamentos? Que é primeiro me colocar na sua vida e depois amar uns aos outros, como eu vos amo. O que é amar uns aos outros? É amar quem é bom, quem está dentro da igreja? Ou é amar a todos sem exceção de pessoas? Ah, mas fulano vive no pecado. E o que você tem a ver com o pecado do outro? O Pai diz que nos ama sem fazer exceção de pessoas. E a palavra em Isaías 24 continua nos dizendo no versículo 2: E o que sucede ao povo, assim sucederá ao sacerdote. Assim sucederá ao servo e ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao que dá usura como o que paga usura. O Pai diz assim: todo mal que vier sobre a terra virá sobre o ímpio e o justo. Eu não faço exceção de pessoas na hora de abençoar e na hora de castigar. Aí alguns ateus dizem: por que Deus deixa uma criança sofrer? Por que Deus maltrata uma criança, faz um jovem, um idoso sofrer? Por que há tantas perseguições na face da terra?
Não é Deus que nos pune. Somos nós com a nossa intolerância religiosa, somos nós com a nossa falta de fé, somos nós que nos punimos por não ensinar o caminho da verdade, da justiça e do amor para os nossos filhos. Porque se nós começarmos a ensinar que devemos amar uns aos outros, sem fazer acepção de pessoas, sem ser intolerante religioso, sem olhar para o outro só porque ele é gay ou porque ela é lésbica com maus olhos. Devemos aceitar a todos, como Cristo nos aceitou. Ah, mas está escrito onde? Cristo, ele disse, faça tudo o que eu fiz e nada do que eu não fiz. O que Cristo quis dizer isso? Cristo, por um acaso, desprezava as lésbicas, os homossexuais, os ladrões? Vai me dizer que quando você se converteu, você era santo. Você não tinha pecado. Pois é. Quem convence do erro ou de algum defeito que possamos ter é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser aceitar uma lésbica, um gay, um ladrão, um estuprador, quem é você para julgar? Porque muitas vezes aquela lésbica, aquele gay, é melhor do que aquele que está dentro de um templo religioso, te dizendo que eu amo Cristo, eu amo meu Deus. Que quando ouve uma palavra bonita no culto, começa a chorar e dizendo que está cheio de unção. E a palavra continua a nos dizer, em Isaías 24, versículo 3, de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou estas palavras. Deus, ele diz, por causa do teu pecado, tudo acontecerá. Porque o Pai, ele dá uma ordem no plano espiritual. Esta ordem é firmada entre os anjos e os demônios. Quando você age de acordo com o ensinamento de Cristo, os anjos ficam ao seu redor. Mas quando você age segundo a vontade da carne, os demônios que estão ao derredor dos anjos avançam um passo e entram naquele círculo que você estava protegido. Quando damos brecha para Satanás, a nossa vida começa a se transformar. E o mundo começa a ficar um lugar insuportável de viver. Muitas pessoas vão dizer, mas tudo é demônio? Só demônio que existe? Eu não falo demônio, é a maldade, a crueldade, o desprezo, o orgulho, a avareza, a promiscuidade, o pecado. Isso é como se fosse o demônio. Porque se você peca, sabendo que é errado perante a lei de Deus, você acha que Deus vai perdoar os seus pecados? E a palavra continua a nos dizer. Versículo 4. A terra prateia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraqueceu os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. O que é mudar os estatutos? Você sabe o que é mudar os estatutos? É mudar os ensinamentos de Deus.
é mudar a palavra de Deus. Ah, mas nós não mudamos, nós somos fervorosos na palavra de Deus. Você tem certeza disso? O Pai, Ele nos diz assim: não roubeis. E o mundo rouba. Todos roubamos. Não bebeis bebida forte, porque toda bebida é consagrada a Satanás, é consagrada ao inimigo. Se você for num centro de macumba, a primeira coisa que o diabo que manifesta, ou aquele espírito que manifesta, é: me dá um gole de cachaça, me dá vinho, me dá vodka. Tudo aquilo que é consagrado a Satanás, você faz. Fuma, bebe, usa droga, blasfema, xinga, ira. É uma brecha. E o Pai está dizendo: o mundo está em ruína por causa dos seus moradores, não é por minha causa. As guerras que estão acontecendo aí, eu vejo pessoas insanas dizendo: cadê Deus que não vê isso? Deus está vendo. Mas não é Deus que está provocando a guerra. Não é Deus que está transmitindo as doenças. Deus permite que tudo aconteça para ver se você acorda. Para ver se você balança com aquilo que está sendo te mostrado, mas você não se importa com nada que acontece à sua volta. É maremoto, é terremoto, é vulcão, é tempestade, é ventania, é tufão. E você vê tudo isso e não se importa com nada. Porque o teu coração está cheio de peçonha, cheio de coisas podres, cheio de coisas inférteis. Você sabe o que o Pai quis dizer com tudo isso? Você sabe o que o Pai quis dizer com tudo isso? Se eu falar das coisas celestiais, você não vai entender, então eu vou falar das coisas materiais. Você chega no jardim, está cheio de rosas lindas, maravilhosas. E você diz que ama flores. Aí você vai lá com uma tesoura e corta aquela flor que está bela. E leva para dentro de casa porque você ama flores. Mas o que acontece com aquele botão que você arrancou da árvore, da roseira? Você vai colocar no jarro, ela vai ficar ali 1 ou 2 dias e depois vai perder a força e suas pétalas vão cair. Assim é o mundo. Te oferece coisas boas. E você vai receber as coisas boas, beber, fumar, usar droga, enganar, roubar, mentir, defamar, caluniar. É bom. Mas quando você envelhecer, quando você chegar a uma idade adulta, uma idade ali de 50, 60, 40 anos, você vai ver o peso do seu pecado que você cometeu lá atrás. Você vai ver que tudo foi belo para você naquele momento, mas aquilo te destruiu, te tornou podre, te tornou sem vida. Um exemplo simples é quando você quer fazer uma tatuagem. Você, quando é jovem, faz uma tatuagem e acha que está ali no auge. Mas aí você chega a uma idade que quando você olha para o seu corpo está marcado. E não há o que fazer. E se você tentar tirar através de laser, você fica com o corpo marcado.
Não tem como você voltar atrás. Não tem como você dizer, eu bebi no passado, mas hoje eu não bebo mais. Eu fumei no passado, mas hoje eu não fumo mais. Mas o seu pulmão no passado apodreceu, o seu rins no passado apodreceu. O seu fígado no passado apodreceu por causa das coisas que você fez. E aí quando você chega numa idade, aquilo tudo manifesta. Tem pessoas que estão dentro de um tempo religioso e as pessoas olham para ela morre de cirrose. Aí fala, por que morreu de cirrose? Se ele é crente, não bebe. Mas lá na juventude dele estava enchendo a cara de bebida. E o fígado dele apodreceu, ficou roxo, podre, negro. Porque a cirrose, ela destrói o fígado. Fumou? Por que hoje eu estou sentindo falta de ar? Porque fumou. E o seu pulmão já não vale nada. Mas eu sinto falta de ar, mas eu não fumava. Mas vivia do lado de quem fumava e respirava fumaça. É isso que nós temos que entender. O Pai fez um mundo perfeito para todos viver em perfeição. O que Cristo diz quando Ele partiu? Seja santo, como eu sou santo. Faça tudo que eu fiz, mas nada do que eu não fiz. E muitos vão dizer, mas Cristo bebia. Isso é conversa de todo alcoólatra. Quando Cristo dizia, eu bebo vinho, o vinho que Cristo bebia era suco da uva, sem fermentação, porque senão Cristo passa a ser mentiroso. Porque ele disse, não beba bebida fermentada. Não come pão levedado, que é pão com fermento. Por quê? Você sabe o que é levedar? Quando você coloca o suco da uva numa garrafa, ele apodrece. Ele estraga, fermenta. Aí aquilo é passado por um processo e você bebe. O pão, a massa, está pura, santa. Quando você coloca o fermento, ela apodrece. Levedar é apodrecer. É igual nós. Estamos bem, quando morremos, o nosso corpo leveda, apodrece. Mas quem compreende essas coisas? Todo mundo quer caminhar pelo caminho que deseja ser e fala, não é nada disso, é sua visão. Mas aí, quando chega numa certa idade, vai olhar para trás e vai ver que destruiu a vida por nada. Por nada. Se você tem saúde hoje, cuida da sua saúde, para lá na frente você não ter que gastar dinheiro com medicamentos, com médicos. E não é Deus e não é Satanás que colocou doença em você, não. É você que destruiu a si próprio. A fala, o inimigo colocou doença em você, é porque você deixou o inimigo falar na tua cabeça, você pode beber, você pode fumar. Não foi isso que o inimigo disse para Eva? Vai lá, desobedece a Deus e come. De tudo. Não é pecado. Foi pecado ela comer o fruto da árvore do conhecimento, da vida do conhecimento? Não. Não foi pecado ela comer. Em parte nenhuma da Bíblia diz que foi pecado ela comer a fruta. O que foi pecado foi ela desobedecer uma ordem que ela recebeu, que ela não comer do fruto. E o inimigo, o demônio, o diabo, sabe disso. E disse, não, você não vai morrer, porque você comeu o fruto. Deus mentiu para você. Mas Deus não mentiu. Ele não disse que a pessoa ia morrer se comesse do fruto. Ele disse, olha, é pecado.
E você vai perder a vida. Qual vida? Era a vida carnal ou a vida que ele levava em abundância, sem precisar trabalhar? Porque enquanto eles estavam no Éden, eles não trabalhavam. Os frutos surgiam porque Deus dava para eles comer. Até os animais entregavam tudo que eles precisavam se alimentar. Mas aí ele comeu do fruto e perdeu o direito de estar no jardim do Éden. Nada nesse mundo é pecado. Cristo disse: nada é pecado. Porque agora eu tirei o pecado do mundo. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque se o Pai diz: o teu corpo é morada do Espírito Santo, você vai contaminar teu corpo com bebida, com cigarro, com droga. Você vai contaminar o seu corpo com coisas infrutíferas que não exaltam a Deus? Se você ama a rosa, por que ao invés de você cortar ela da roseira, você não coloca mais alimento, mais adubo para ela ficar formosa por mais tempo? Suponhamos que a rosa, o pé de rosa, a roseira é Cristo. E as rosas que ali nascem somos todos nós. Aí você vai e corta um galho daquela rosa e leva a rosa para dentro de casa, que você diz que ama. E aquela rosa, longe da sua mãe, de Cristo, ela perde o seu vigor. Aprende uma coisa. Quando você quer viver as coisas do mundo, beber, fumar, prostituir, usar droga, você se afasta de Cristo e morre espiritualmente. A tua alma apodrece dentro de você. Ela se contamina com as coisas infrutíferas do mundo. Porque aquele que quer estar com Deus, quer estar com Cristo, ele larga as coisas mundanas. Ele larga aquilo que não provém de Deus. O que o Pai diz ali? O que acontecer no mundo vai acontecer com os sacerdotes, quer dizer, com os pastores também. Não é porque me servem que vão estar protegidos. Jó servia a Deus. E Satanás destruiu Jó. Levou ele à ruína. Mas Jó conseguiu a alma de... Satanás conseguiu a alma de Jó? Não. Por quê? Porque Deus não olha para a carne. Deus olha para a sua alma. A sua carne pode fazer tudo que não presta. Mas aquilo que a tua carne faz contamina a tua alma. E aí você perde o direito. Muitas pessoas vão dizer: ah, mas Deus não existe. Deus não é isso que vocês falam. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não existe, você está certo. Deus é. Deus não é aquilo palpável que, como muito crente, gosta de ver coisas palpáveis. Você vê a luz? Você toca na luz? Muitos vão dizer: tocamos. Não, você não toca na luz. A luz, ela é uma energia invisível, como Deus. Você só consegue ver a luz quando a energia invisível
passa por um filamento. E aquele filamento, ele se esquenta e pega fogo, que é a lâmpada. Aí você consegue ver a lâmpada. Você só consegue ver Deus se você está coberto pelo Espírito Santo. E o Pai te dá uma visão além do óbvio. E você consegue ver Deus. Mas você consegue sentir Deus? Você consegue sentir a energia que chega à lâmpada? Você não consegue sentir. Você não sabe o que aquela energia faz. Como ela é. Você gostaria de tocar e não consegue. Aí você enfia 2 fios na tomada, negativo e positivo. Se você pegar no positivo e tiver com uma bota nos pés, você não vai levar choque. Se você segurar no negativo, você pode estar descalço, você não vai levar choque. Mas se você segura no negativo e no positivo, a energia passa por você. Aí você vai sentir a energia. Se você for santo, puro, sem pecado, porque nós somos fruto de um pecado, mas se procuramos a perfeição, estarmos em santidade, Deus habita em nós. Mas mesmo que nós não sentimos Deus, Ele está em nós. É como segurar no positivo da energia, estando calçado com uma bota. O que eu quero dizer para você? Deus, Ele está dentro de cada um de nós. E Ele está em cada célula, em cada núcleo do nosso corpo, no nosso DNA. Isso já foi provado cientificamente, que o nome dele está ali. Mas, se você está em pecado, o que é estar em pecado? Positivo é Deus, negativo é o inimigo. Se você quer ficar ora com Deus e ora com o inimigo, ora com Deus praticando os ensinamentos, mas depois você usa droga, bebida e faz tudo que não presta, o agir de Deus dentro de você vai ser para te destruir. Porque Deus não habita em templo imundo. O que vai acontecer? Doenças, fraquezas, cansaço, ira, ódio, rancor, mágoa, porque Deus não habita em você. Então tudo isso vai surgir. E cada uma dessas coisas que aqui foi dita vai contaminar cada parte do teu corpo. Rins, fígado, cérebro, visão, audição, fala, os pâncreas, os teus músculos, os teus nervos, a tua mão, teu pé, tua cabeça, teu ouvido. E todo o teu corpo será contaminado por isso. Agora, se você está com Deus, você vai pegar no positivo, você só vai sentir paz. Uma harmonia tão gostosa, tão preciosa, que muitos não conhecem.
O povo dentro da igreja diz que foi batizado pelo Espírito Santo. Falam uma língua mentirosa que não é a língua dos anjos, e nem línguas estranhas. Falam naquilo que aprendeu pelo pastor ou pelos obreiros da igreja. E aí diz que tem Deus. Tem Deus. Uma pessoa que tem ódio do vizinho, que é inimigo de todo mundo da rua. Uma pessoa que não pode ver um gay, uma lésbica e quer meter o pau. Uma pessoa que vê alguém atropelando e matando alguém, ele tem ódio do cara. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Há pessoas ruins que precisam levar o castigo. Mas o que nós temos que ter é misericórdia. É pena daquela pessoa que ela não sabe para onde ela vai. Nós temos que aprender a conhecer a Deus. Aquele que sente a presença de Deus, ele jamais desvia para a direita ou para a esquerda. Aquele que tem intimidade com Deus jamais desvia o caminho. Aí a pessoa vai dizer, eu tenho Deus e faço tudo de errado e estou bem. Você não tem Deus. Você não conhece Deus, não experimentou Deus. Porque o dia que você experimentar Deus e sentir Deus dentro de você, você jamais vai querer fazer coisa errada. Porque as igrejas, os templos religiosos, estão assim de crente. E todos dizem que servem a Deus. Mas não serve. Porque não conhece Deus na sua íntegra. Porque conhecer Deus é amor, é misericórdia, compaixão, é não errar. Ou pelo menos procurar não errar. É isso que é conhecer Deus. É isso que é ter intimidade com Deus. Não há muito a dizer. Porque Cristo ele disse, no final dos tempos, vocês verão sinais. Os sinais estão aí. E alguns crentes ignorantes vão dizer, não é isso que está aí, não é sinal não. Nós seremos arrancados, a igreja vai sair. Eu queria saber de qual Bíblia que você leu isso. Qual Bíblia que você leu isso? Que nós vamos ser arrebatados. O pastor disse que você vai ser arrebatado, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós estaremos aqui quando o anticristo levantar. E que veremos todas essas coisas. E passaremos por essa tribulação. Porque está escrito, no dia da marca da besta, até os escolhidos poderão ser enganados. Isso quer dizer que aqueles que são fiéis a Deus estarão aqui. Mas aquele dia será abreviado. O que é abreviar um dia? Que nós estaremos aqui e passaremos por toda a tribulação. E por que Deus diz que abreviará aqueles dias? Por causa dos pecadores? Não. Está escrito, eu não sei nem que Bíblia que você leu que você vai ser arrebatado. Está escrito, eu abreviarei aqueles dias por causa dos meus escolhidos. Por causa das pessoas que Deus separou, que ainda vão estar aqui nesse momento de tribulação, de sofrimento. E aí virá o Filho do Homem nas nuvens e arrebatará o teu rebanho. E aí as coisas ficarão ruins para aqueles que ficarem aqui. Mas também está escrito que quando a igreja for arrebatada depois de toda essa dor,
terão alguns aqui embaixo que sofrerão perseguição. Mas o Pai diz: eu deixarei alguns dos meus no meio deste povo perverso, para ver se alguns destes que aí ficaram serão salvos. E aí novamente virá o Filho do Homem nas nuvens, chamará todos, e aqueles que subiram no primeiro arrebatamento, julgará. E quem subiu no primeiro arrebatamento? Me diz, quem subiu? A palavra de Deus diz que quem subiu e julgará as pessoas que estão aqui embaixo são os 24 anciões. Não é nós, a igreja podre, nós pecadores. Você sabe o que é ancião? É aquele que envelheceu seguindo os ensinamentos de Deus. E a igreja fala com todo orgulho: nós vamos vir com Cristo nas nuvens para julgar o mundo. Quem é um pecador para julgar um pecador? Quem é um pecador para julgar? Se você não sabe, quando você se casa e copula com a tua mulher, você já pecou. E para Deus isso é imundície. Mas como Deus disse isso, vai se tornar santo se você casar, honrar, respeitar, você será santo neste aquisito. Mas se você faz as imoralidades antes do casamento, você é podre e perverso, a tua alma está imunda. Hoje em dia nós vemos muitos jovens que querem transar, não querem casar, não querem compromisso, querem copular, como diz a palavra de Deus. Porque transar são palavras vulgares, usadas no nosso cotidiano. Copular é uma coisa mais bíblica. E se as pessoas não sabem o que é copular, pesquisa, que você vai ver que é transar. Aprende uma coisa: servir a Deus, ou você segue na íntegra, ou não segue. Sabe quem foi os 24 anciões que vão vir julgar o mundo? A Bíblia também fala isso, você não sabe? São aqueles que nunca se deitaram com uma mulher. Você entendeu? Quando você se deita com uma mulher, você se contamina. Quando você copula, você se contamina, você é pecador. E aí você vai ser salvo pela graça. E o que é pela graça? Se Cristo quiser salvar você. Você não está salvo, não. Está cheio de crente achando que vai para o céu. Você vai para o céu se Cristo quiser receber você. Porque até isso Cristo falou para os crentes. Quando o crente chegou até ele: mestre, aqui estou. Ele disse: quem é você? Aí eu curei em teu nome, visitei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. Ele falou: bem disseste, fizeste tudo por causa do meu nome. Eu não te conheço, afaste de mim, tu que pratica iniquidade. Porque todo crente quer julgar o mundo, falar que o mundo não presta, mas ele não presta porque está copulando. Porque para você dizer que o mundo não presta, você tem que ser santo, porque está escrito. Para se tornar santo, você nunca deve deitar com uma mulher. Mas se você não aguenta, então que se case. Casar não é juntar, não é amigar, não é fazer sexo fora do casamento, é casar, é ter compromisso, é respeitar a lei de Deus. Mas quem quer fazer isso? Ninguém. Todo mundo quer satisfazer a carne. Todo mundo quer sentir prazer.
Mas o Espírito chora, clama. E quando o Espírito Santo está ali com aquela pessoa, ele vê a alma chorando e ele chega até o Criador com gemidos inexprimíveis. Pai, a alma não quer pecar, mas a carne é podre. A carne é podre. E o ser humano continua produzindo podridão. Quantas vezes será que Deus tem que destruir tudo isso e fazer de novo? Quantas vezes? Ouviste o que Deus disse? Vós, humanidade, quebrou a aliança eterna. Ele fez uma aliança quando ele mandou o dilúvio. Não vou mais destruir a humanidade, mas você quebrou isso. Porque somos podres. E o preço do pecado é a morte. Nós temos que compreender que para ir para o céu, onde tantos crentes dizem que vão, todos que dizem que vão para o céu, todo crente que diz que vai para o céu, não vai para o céu. Me diz uma coisa, você que já leu a Bíblia, e aquela passagem do Lázaro e do rico, o rico estava em Hades. Porque ninguém está no inferno. Veja um punhado de profetas falando que tem gente no inferno. Não tem ninguém no inferno ainda. Ninguém foi condenado antes do tempo. Está em Hades. E onde estava o Lázaro? No seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Não é nem céu, nem inferno e nem um lugar neutro. É num lugar maravilhoso, cheio de paz. Você acha que nós que vivemos aqui na terra em pecado, vai para o céu? Se o seu pastor te ensinou isso, ele é um mentiroso. Porque no céu não entra pecador. No céu estão os 24 anciões, os anjos, Cristo e o Pai. Mais ninguém. Todo mundo diz, Elias subiu para o céu. Não, onde? Se você ler, você vai ver que Paulo diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que é santo. Somente o santo sobe. E aí você compreende essas coisas? Não. Ah, mas o Senhor acabou de falar que os 24 anciões estão lá. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os anjos que desceram para anunciar a boa nova na terra, eles se apaixonaram pelas mulheres dos homens, pelas filhas dos homens. E com elas tiveram filhos. Os santos desceram e tiveram filhos. E desses filhos surgiram alguns anciões que não quiseram se contaminar, que compreenderam a santidade e a pureza da vida. E eu não falo do momento, eu falo de anos depois. Mas essas coisas você não vai compreender se não compreender as coisas terrenas. Porque as coisas celestiais são complexas, são pura, cristalina. Aprende uma coisa. Para você ser salvo, você tem que cumprir a Bíblia. Você tem que ser a Bíblia.
Se você não é a Bíblia, não cumpre a Bíblia no contexto total, você não vai para o céu. E o céu que eu estou falando não é onde moram os anjos, não. É no seio de Abraão. Aí você vai esperar o dia que Cristo chamar. Não esse Cristo que você está conhecendo, que você conhece, que vive orando, ajoelhando e clamando por Ele. Um Cristo diferente que você nunca viu. Porque até isso Cristo disse. O meu rebanho que me ama, minhas ovelhas, quando ouvir a minha voz vai entender. E qual que é a voz de Cristo que você quer ouvir? Cadê os que fizeram campanha, os que tiveram sapatinho de fogo lá na terra? É isso que você quer ouvir, não vai ser isso não. Cristo vai chamar aqueles que não pecaram, ou que lutaram contra o pecado. Porque o tempo todo Cristo fala a seu ouvido, mas você prefere ouvir Satanás, ouvir o lado escuro da vida. E Cristo vai chamar: venha, amados do meu Pai, porque o vosso gozo será eterno. E vai dizer para aqueles que são crentes, que acham que estão salvos e que não tem que fazer mais nada, vai virar e vai dizer: bodes, fica à minha esquerda, porque o lago de fogo e o mundo exterior vos esperam. Já pensou? Você está dentro de uma igreja 200 anos, 100 anos, 20 anos, 30 anos, e quando morrer achar que vai para o céu e Cristo falar você vai para o inferno? Pense nisso. Faça o que é certo. Eu já fumei na vida. E eu parei. Fumei durante um ano. Dos 18 aos 19. E durante esse ano que eu fumei, eu arrebentei meu pulmão. A culpa é de Deus? A culpa foi minha. Qual é a graça de fumar? E hoje, eu pago um preço alto tomando medicamento. Ah, mas Deus não pode curar você? Pode. Deus pode me libertar, mas Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque se Ele me curar de todas as minhas enfermidades, eu vou sair do caminho. Esse é o espinho na carne que Cristo colocou em mim. Uma lembrança das coisas erradas que eu fiz. Eu tenho que pagar um preço alto. Tenho que mandar manipular medicamentos caros. Estando eu desempregado. E eu tenho que tomar, porque senão eu passo mal. E a culpa de quem? É do diabo? Não, é minha. Que ouvi a voz do maligno falando: pode fazer, pode fumar. A gente ouve quem a gente serve. Aí quando você começa a servir a Deus, você já não vai mais ouvir a voz de Satanás. E se Satanás quiser falar, você vai dizer para ele: afasta de mim, príncipe das trevas, porque não te sirvo mais. E mal nenhum tocará a tua tenda. Simples assim. Você que ainda não inscreveu no canal, se inscreva. Você que não compartilhou, se possível, compartilhe. Faça seu comentário. Não importa o que você diga. O importante é que você interaja com o canal.
E se você quiser esclarecer alguma coisa, pode perguntar que eu vou esclarecer por você. Não há o que se não possa dizer para consertar o teu caminho. Não queira pagar um preço horrível com a tua própria vida. Porque a palavra diz que aqueles que ouvem os anciões, quer dizer, que ouvem os mais velhos, é sábio e vai viver longos tempos. Mas somente os tolos que acham que os mais velhos não sabem nada e que o mundo mudou. Somente os tolos perecem. Porque os sábios vivem e vivem em abundância. A vocês que têm me pedido oração, eu entrego a vida de vocês todos na mão do Altíssimo, do Eterno, e que Ele possa prover a vocês tudo aquilo que vocês almejaram, tudo aquilo que vocês almejaram. Que Ele possa abrir as comportas do céu, derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas você tem que estar com o coração aberto para receber, para ser abençoado. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, a vida dos seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?